Olá, meu irmão, minha irmã, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez porque neste momento eu tenho uma notícia urgente para passar para você. Notícia urgente da palavra de Deus. Você já ouviu dizer por aí que o Velho Testamento foi abolido? Você já ouviu dizer por aí que hoje de tudo se pode comer livremente, que está tudo purificado e limpo da parte de Deus? Então essa é a notícia urgente que eu tenho para você. Meu irmão, não se deixe enganar. Minha irmã, não se deixe ser enganada. Cuidado com o que você tem ouvido das lideranças. Cuidado com o que você tem se alimentado daquilo que está descendo de um púlpito, da boca de certos líderes. Porque se verdadeiramente hoje tudo está limpo para se alimentar, então Deus mudou de plano. Deus mudou o seu caráter. Deus se arrependeu do que fez para o povo do passado e fez coisas diferentes para o povo do presente. Deus mentiu para nós quando ele diz na tua palavra que ele não mente. Você ficou assustado? Não, não fica assustado não. Você não se deparou com esse vídeo em vão. Você se deparou com esse vídeo aqui porque o Espírito Santo de Deus te colocou aí, ó, de frente com essa telinha. Então eu já convido você, sejais muito bem-vindo a este que não é simplesmente o meu, mas é o seu, é o nosso canal, revelando a verdade, Pastor Nilcélio. Então seja muito bem-vindo, você, não importa a sua idade, o seu credo religioso, a crença que você confessa, porque a notícia urgente que eu tenho para dar para você é: estão falando mentiras para você. Estão trazendo verdadeiras notícias fake news da palavra de Deus. Por quê? Porque se Deus no Antigo Testamento deu certas ordens para o povo não se alimentar de certos tipos de carnes, por que que no Novo Testamento ele liberou tudo, purificou tudo? Isto é notícias fake news. Por isso aqui nós entramos com essa introdução, que eu tenho uma notícia urgente para você, notícia urgente da palavra de Deus. Vamos acompanhar certas leituras comigo na palavra do Senhor? Então vamos. E o primeiro texto que eu quero ler, para que você entenda se Deus mudou, se Deus mentiu, se Deus se arrependeu ou se ele variou de planos, eu preciso que você acompanhe comigo a primeira leitura que vai ser lida no Antigo Testamento. E nós vamos ler aqui, ó, mediante a luz da palavra do soberano Deus, o Mestre amado Jesus Cristo, o soberano Espírito Santo. E eu quero ler com você o livro do profeta Samuel. Samuel, capítulo 15, versículo de número 29. E vamos ver o que esse grande homem de Deus tem para dizer para nós lá no Antigo Testamento. E vamos ver se no Novo Testamento tem alguma passagem que concorda com Samuel, para você entender se verdadeiramente um Deus que agia no passado no Antigo Testamento mudou e variou de planos no Novo Testamento. Certo? Porque o que houve hoje é, querido, nós não estamos no tempo da lei. Deus, Jesus, purificou todos os alimentos, pela oração é tudo santificado. Então vamos ver se Deus mudou os teus planos. Aqui no livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 15, 29. O que está escrito? E também, aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. O profeta Samuel, homem esse ungido da parte de Deus, profeta fiel a Deus, está dizendo aqui, olha, que aquele que é a força de Israel, ele não mente e não se arrepende, porque ele não é um homem para que se arrependa. E o que dizer do nosso querido apóstolo Paulo? Vamos ver se o apóstolo Paulo concorda com o profeta Samuel? Então vamos ver. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nós vamos buscar aqui, apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 29, deixa eu conferir aqui. Romanos 11, 29. Vamos ver se tem algo aqui que o apóstolo Paulo pode dizer para nós. Lembra o que diz o profeta Samuel? Aquele que é a força de Israel. Quem é a força de Israel? O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Ele não mente, não se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. E aqui vem o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 29, dizendo as seguintes palavras: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O apóstolo Paulo entra em total acordo com o profeta Samuel. Vamos ver o que mais que podemos ler aqui. Vamos aqui para Números, capítulo 23, verso de número 19, que diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Moisés, grande homem de Deus, homem usado por Deus para libertar Israel do cativeiro do Egito. Ele está dizendo: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Vamos ver se no Novo Testamento tem algo que concorda. Vamos para a carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 17. Certo? Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus não muda. O sim de Deus é eternamente e o não de Deus é eternamente. Deus não muda, Deus não tem sequer sombra de variação nos teus planos. O plano que ele fez ainda antes da fundação do mundo, antes que eu e você viéssemos a existir. Correto? Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 17 a seguir. O que está escrito em Números 23, 19? Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria ele e não confirmaria? Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 17 a seguir. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade, você sabe o que significa a palavra imutabilidade? Aquele que não muda, aquele que é imutável. Pois querendo Deus, de forma abundantemente, a mostrar a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Qual o juramento que Deus se interpôs aqui? Versículo 18. Para que por duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis em Deus? São várias, mas aqui o escritor de Hebreus está falando por duas coisas imutáveis. Certo? Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. O versículo 17 está falando que Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade, ou seja, ele não muda, ele quer mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho para os herdeiros da fé, e no versículo 18 fala que é impossível que Deus muda. Vai anotando os textos aí. Nós lemos aqui 1 Samuel 15, 29 e, concordando com ele, Romanos 11, 29. Agora a gente acabou de ler Números 23, 19 e aqui agora eu estou lendo para você Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18. Tem mais alguma coisa no Antigo Testamento? Nós vamos para o livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo de número 6. Eu quero que você entenda que eu estou lendo um versículo no Antigo Testamento e um no Novo, que se concordam, que se encaixam, provando que Deus não muda, não mente, não se arrepende e nem sequer tem sombra de variação. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. Para você procurar na sua Bíblia aí, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3,6 está escrito assim: porque eu... Quem está falando aqui diretamente pela boca do profeta é Deus. Porque ele está dizendo assim, olha, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isto, vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Você sabe que a palavra Jacó é enganador. E Deus está falando assim, olha, eu não mudo. Por isso, vocês, não são consumidos, ó filhos enganadores. Por que Deus está falando que nós somos filhos enganadores e por isso nós não somos consumidos? Porque o amor dele era para com todos e eternamente.
Deus não faz acepção de pessoas. Eis aqui um pecador falando com você que é um pecador ou uma pecadora. Deus não muda, meu irmão. Por isso é que nós não somos consumidos, porque Deus não muda. A misericórdia dele é de eternidade a eternidade. O amor dele é de eternidade a eternidade. O perdão de Deus é para todas as épocas. Claro que precisamos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Malaquias 3,6 está dizendo que Deus não muda. Vamos ver se tem no Novo Testamento alguma palavra que concorda com o profeta Malaquias? Eu vou para o livro do grande servo do Senhor, Tiago. Vamos ver o que diz aqui o apóstolo Tiago. Tiago é o primeiro livro depois da carta aos Hebreus. Tiago, eu vou ler aqui, capítulo 1, verso 16 a seguir. O que diz o profeta Malaquias? O que o Senhor falou pela boca do profeta Malaquias? Porque eu, o Senhor, não mudo. É por isso que vocês não são consumidos, filhos de Jacó, filhos enganadores. Tiago 1,16 a seguir está escrito assim: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olha o apóstolo Tiago do Novo Testamento entrando em total acordo com o profeta Malaquias do Antigo Testamento. O que mais que eu posso passar para você? Vamos para o livro do grandioso sábio Salomão. Eclesiastes capítulo de número 3. Vamos ver o que esse grande homem de Deus, homem esse que a Bíblia se refere a ele, que homem com a sabedoria de Salomão nunca houve e nem jamais haverá. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 14. Está escrito assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Versículo 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou. Se Deus está dizendo aqui, olha, que tudo que ele faz dura eternamente, que ele pede conta do que já passou, é porque ele vai julgar o povo do atual, presente momento do Novo Testamento, igualmente com o povo do Antigo Testamento, de acordo com a tua santa palavra imutável. Se Deus é imutável, Jesus é imutável, o Espírito Santo é imutável, a palavra de Deus é imutável. O sim dele é eternamente, o não dele é eternamente. O que o sábio Salomão está falando? Ele diz assim, olha, eu sei e eu estou certo, que tudo que Deus faz dura eternamente. Nada se lhe deve tirar e nada se lhe deve acrescentar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Vamos ver o que diz o profeta João, lá no livro de Apocalipse 22? Vamos ver. Apocalipse, capítulo de número 22, nós vamos ler o versículo 18 e 19, para saber se pode tirar alguma coisa da palavra de Deus ou se pode acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. Porque Salomão está dizendo que tudo que Deus faz vai durar eternamente. Não é para tirar nada, não é para acrescentar nada, que Deus faz isso para que haja temor diante dele. E aqui vem o apóstolo João, grande profeta do Senhor, servo do Senhor, discípulo amado de Jesus, dizendo o seguinte, Apocalipse 22, 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele todas as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Cuidado, meu irmão. Cuidado você, pastor, que está dizendo que o Velho Testamento foi abolido. Cuidado que você está dizendo que nós estamos vivendo no tempo da graça e não no tempo da lei, porque sempre o ser humano viveu pela graça, nunca pela lei. Certo? Às vezes você acha que o povo que viveu antes de Jesus Cristo vir se salvava pela lei ou pelas obras. Para com isso, meu querido irmão. Ou você acha que aquele cordeirinho que era levado no templo ali, que morria em prol do pecado daquele pecador, era em prol de quê? Não era da graça, não?
O que é graça? Graça é favor imerecido. O que é graça? Graça é alguém que não é culpado do teu erro pagar pelo teu erro. Assim como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, morreu pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, não cometendo nenhum pecado ele. Isso se chama graça. E que pecado cometia aqueles cordeirinhos, aqueles novilhos, aquelas novilhas, aqueles bodes? Que pecados eles haviam cometido para que o pecador fosse remido dos teus pecados? Fala para mim. Cuidado. Cuidado, a palavra de Deus não muda, assim como Deus não muda. Eu quero ler com você ainda nos escritos de Salomão, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, para você ver que aqui concorda com Apocalipse 22, 18 e 19 de novo. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 está escrito assim, olha, toda a palavra de Deus é pura, é toda, meu amigo, é toda a palavra de Deus, é de Gênesis até o Apocalipse. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não sejais repreendido e achado mentiroso. O que o sábio Salomão está falando mais uma vez? Nada acrescente às palavras de Deus, porque toda ela é pura. Toda a palavra de Deus é pura. O que está escrito lá em 2 Timóteo 3,16? Vamos ler. Você prestou atenção que eu estou lendo o Antigo e Novo, Antigo e Novo, Antigo e Novo, para não ficar nenhuma gracinha, para depois alguém vir aqui e chegar a mutamba em mim e dizer assim, ô pastor Nilcélio, você está conversando abobrinha aí. Eu estou lendo um texto no Antigo, um texto no Novo, que se concordam, que se interligam, que se completam. Então eu li aqui agora, Provérbios 30, versículos 5 e 6, que é onde Salomão fala que toda a palavra de Deus é pura. Ela é um escudo para quem confia em Deus, que não devemos tirar e nem acrescentar nada na palavra de Deus para que nós não venhamos ser repreendidos e achados mentirosos. O mentiroso vai herdar o reino dos céus? O que diz João 8,44? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer a vossa vontade, porque ele foi mentiroso desde o princípio, quando profere mentira fala do que lhe é próprio, porque ele nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você que vive na mentira, você está se fazendo filho de quem, querido? Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, mas o diabo é o pai da mentira. Você que vive na mentira, você está se passando por filho de quem? Fala para mim. Cuidado, tá? Então Salomão falou que toda a palavra de Deus é pura. O que diz o grande apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16? Salomão diz que toda a palavra de Deus é pura, que ela é um escudo para quem confia em Deus. E Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, olha, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Oh, glória! E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual parte da Bíblia é inspirada? Toda a escritura é divinamente inspirada. Oh, vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20? Eu tenho que ler esse texto aqui, porque o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo aqui, já concordou 100% com o sábio Salomão, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Vamos ver o que diz aqui o apóstolo Pedro a respeito da palavra de Deus aqui, que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, que toda a escritura ela é divinamente inspirada, que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vem o nosso querido apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo de número 1, vamos ver se é isto mesmo. 1 Pedro 1. Então não é 1 Pedro 1, é 2 Pedro. 2 Pedro. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu não fiz nenhuma confusão aqui, ver se é 2 Pedro mesmo. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 19 a seguir. Está escrito assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento,
como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Será que o apóstolo Pedro concordou com o apóstolo Paulo e com Salomão? Claro que concordou. Nenhuma palavra da Bíblia foi escrita com a própria vontade do homem, mas foram homens que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora eu quero ler algo para você aqui. Aliás, eu não vou ler, que senão vai ficar um vídeo extenso. Mas eu quero que você ponha na sua cabeça o seguinte. Levítico capítulo 11, Deus dá ali uma lista de alimento que é impuro para o homem e o que é puro para o homem se alimentar. Mas estão dizendo por aí que agora, na nova aliança, no Novo Testamento, está tudo limpo. Não tem mais carne imunda, não tem mais alimento imundo. Será que não tem mais alimento imundo mesmo? Meus queridos, eu vou ler aqui em 2 aos Coríntios, eu vou ver se Paulo concorda com isso. Sabe por quê? Porque se não tem mais nada imundo, nós estamos tranquilos nesse mundo. Estamos completamente tranquilos neste mundo. Veja bem o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta, escrito aos Coríntios. Se não tem mais nada imundo, meu irmão, nós estamos pregando contra o que nesse mundo? E aqui nós estamos falando da área alimentar, né? Nós estamos falando da área alimentar, que não tem mais nada imundo. Porque se eu for pegar todo o livro de Levítico, todos os capítulos de Levítico, Levítico 18, tem tantas leis ali que está em vigor, que você vai cair de costa. Eu vou citar algumas para você aqui, antes de ler aqui bem rapidinho. Levítico capítulo 18, ali fala que o homem não pode se deitar com outro homem como se fosse mulher, abominação é. Que uma mulher não deve se pôr perante um animal para contaminar-se com ele, e isto é abominação. Guarde essa palavra abominação, guarda aí na sua mente. Ali em Levítico 18 fala que o pai não deve descobrir a nudez de tua filha, que a mãe não deve descobrir a nudez do teu filho, que o irmão não deve descobrir a nudez de sua irmã, que o tio não deve descobrir a nudez de sua sobrinha, nem a tia do seu sobrinho, nem o avô da tua neta. Foi abolida essa lei, querido? Como é que você resume isso aí na igreja que você lidera aí? Foi abolido? Isso tudo é abominável diante dos olhos de Deus, que Deus fala bem claro, porque essas práticas são abomináveis. Eu estou pondo isso aqui em questão para que você saiba que o que é abominável a Deus não é só aquilo que ele diz que não é para o homem alimentar-se, não. É certos atos que não é para o homem fazer. Aí vem o grande apóstolo Paulo, escreve a sua segunda carta aos Coríntios, dizendo assim, olha, 2 aos Coríntios capítulo 6, eu vou ler desde o versículo 13. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Abelial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo do Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Peraí, vamos parar aqui. Vamos parar aqui antes de eu terminar. Porque até agora não sou a palavra abominável. Porque eu quero frisar aqui, ó, no versículo 16. 2 aos Coríntios 6, verso 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Você é templo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é um habitat do Espírito Santo. Que consenso pode ter você com os ídolos?
Que consenso pode ter você com as coisas abomináveis deste mundo? E o que é abominável este mundo está escrito lá em Levítico 11, Levítico 12, Levítico 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está escrito lá em Deuteronômio 14, Deuteronômio 17, Deuteronômio 19, Deuteronômio 22. Lá está escrito o que é imundo para o homem, inclusive Deuteronômio capítulo 28. Certo? Agora vem o apóstolo Paulo e está perguntando aqui para mim e para você, olha, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Peraí, Deus vai andar no meio de todos? Vai, porque ele é Deus, ele é onipresente. Ele vai ser o Deus de todos? Aí depende. Depende do meu e do seu coração, da minha mente e da sua mente. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo aqui, olha, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja o que diz o versículo 17 agora, queridos. Pelo que sai do meio deles. Deles quem? Do meio dos infiéis, do meio dos incrédulos, do meio daqueles que adoram a Baal, a Belial, do meio daqueles que adoram ídolos e do meio daqueles que faz coisas e práticas abomináveis a Deus. Porque aqui no versículo 17 está dizendo o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 6,17, pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Qual a condição de eu ser um filho, de você, mulher, ser uma filha de Deus? Apartai do meio deste povo. Sair do meio deste povo e não tocar nada imundo. Mas tudo foi limpo, tudo foi purificado, segundo o que ensina por aí. Eu estou fazendo aqui vídeos com o título Profeta Fake News. Profetas que estão passando falsas informações para o povo de Deus, povo fiel, que quer conhecer a verdade, que quer andar na verdade, que quer praticar a verdade, mas por causa desses profetas fake news, por causa dessas profecias imundas, por causa dessas informações podres e erradas, estão fazendo com que o povo de Deus desvie da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus. Qual é a condição de eu ser um filho, de uma mulher ser uma filha de Deus? Sair do meio deste povo infiel, desse povo que diz que de tudo pode comer e de tudo pode fazer porque o Velho Testamento foi abolido. Sai do meio deles, diz o Senhor, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E aí eu receberei vós como filhos e filhas amadas, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E ainda em 2 Coríntios 7, versículo 1, está escrito assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, meu irmão, minha irmã. Se Números 23:19 diz que Deus não mente e não se arrepende, Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18 fala que Deus se interpôs com juramento entre duas coisas, a qual é impossível que Deus muda, é impossível que Deus minta. Eclesiastes 3, versículo 14, Salomão fala que tudo que Deus faz durará eternamente, não é para tirar nada e não é para acrescentar nada. O apóstolo João em Apocalipse 22, 18 e 19 fala bem claro, ó, qualquer que tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E qualquer que acrescentar, Deus vai acrescentar todas as pragas descritas neste livro. Eu queria dizer algo para você, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que estão passando para você. São falsas informações, são profetas que não estão profetizando as vontades de Deus, mas estão falando aquilo que o inimigo quer que eles falem. Estão passando para vocês falsas informações. Por isso eu comecei dizendo, notícia urgente para você da palavra de Deus. Porque você é um servo, porque você é uma serva fiel que quer seguir a Deus na verdade, e a verdade está aqui, ó, palavra da salvação, palavra de Deus. Eu vou ler mais um texto aqui para terminar, do sábio Salomão mais uma vez. E vou comparar o escrito do sábio Salomão, as palavras do sábio Salomão, com a palavra de Paulo. Você sabe por que eu estou usando Paulo aqui? Porque Paulo é o homem que mais deixou cartas escritas no Novo Testamento, ou em toda a Bíblia eu posso dizer. Uns falam que são 13, eu posso dizer que são 14.
Porque eu acredito que são a carta aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, certo? Aí vem Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Eu tenho séria certeza de que a carta escrita aos Hebreus foi escrita por Paulo, devido à semelhança desta carta aos Hebreus com as demais 13 cartas que Paulo escreveu. Certo? Então eu vou ler aqui o que diz o sábio Salomão. Vamos ver aqui. Eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 13. Olha o que diz o grande e sábio Salomão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a finalidade é temer a Deus e guardar os teus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E o versículo 14 ainda diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja o bom, quer seja mal. O que Salomão está falando? De tudo que eu e você viermos a ouvir, a finalidade daquilo que nós estamos ouvindo é temer a Deus e guardar os teus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Todo homem, como assim? Em todas as épocas. Os homens do Antigo Testamento deveriam guardar os mandamentos de Deus, os homens do Novo Testamento devem guardar os mandamentos de Deus. Será que o apóstolo Paulo concorda com isso? Vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 7. Queridos, eu faço questão de tudo que eu leio no Antigo Testamento, eu leio no Novo. Para que Deus, para que Jesus, para que o Espírito Santo ilumine a tua mente. Porque você é um filho, é uma filha de Deus, a qual Ele ama e quer o teu bem, quer a tua salvação, quer que você busque purificação, santificação diariamente. 1 Coríntios, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 19. 1 Coríntios 7, verso 17 a seguir. Está escrito assim, ó. Vamos rebobinar a fita. Salomão, aqui em Eclesiastes 12, no versículo 13, ele está dizendo assim, olha, de tudo o que se tem ouvido, a finalidade é temer a Deus e guardar os teus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem, ou seja, em todas as épocas, em qualquer período. De tudo que vier a ouvir o homem, o dever dele é temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Vem o grande apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 17 a seguir, está escrito assim: e assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que eu ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado não tendo circuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. O que Paulo está dizendo? Querido, fique dentro da igreja do jeito que você foi chamado. Você já fez a circuncisão? Fique circuncidado. Você não se circuncidou? Então não se circuncide. Porque a circuncisão não é nada e a incircuncisão nada é. O que importa é guardar os mandamentos de Deus. Será que tem mais alguma coisa para nós aqui? Agora eu vou falar o que o próprio Jesus disse. Certo? Próprio Jesus. Próprio Jesus. Para que você entenda que Jesus não veio aqui abolir a lei, ele veio foi cumprir. E o fato dele ter cumprido não dá direito a mim e a você de sermos um descumpridor. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fala para mim e para você assim, olha, Mateus capítulo 5, versículo de número 17 a seguir. Vamos ver se eu estou certo? Mateus 5,17. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O que Jesus está falando aqui, meu irmão? Jesus está falando assim, olha, não pense vocês
que eu vim aqui para abolir a lei. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. E no versículo seguinte, 18, ele fala: porque em verdade eu digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nenhum tio e nenhum jota é para omitir, é para esconder da lei, até que tudo aconteça. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Algum dia você, ao tentar sair da sua cama, você não achou apoio para os teus pés, a terra sumiu de debaixo dos teus pés, ou você saiu para fora e olhou para cima e você não viu o céu? O céu desapareceu. Porque Jesus está dizendo até que os céus e a terra passem. Não é para omitir nenhum tio e nenhum jota da lei. Ou seja, enquanto existir um céu e uma terra, é para nós prestarmos obediência à lei. Perdão. Aí nós temos uma promessa de quê? De novos céus e nova terra. Quer dizer que a terra e o céu vai existir eternamente. Quando é que a lei vai ser abolida? Nunca. Tem mais para você da boca de Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 19. E nós vamos finalizar aqui e logo em seguida fazermos uma oração. Esta era a notícia urgente que eu tinha para dar para você. Que estão falando para você coisas mentirosas, passando para você falsas informações, porque na verdade eles são só um bando de profetas fake news, que só passam informações erradas. Mateus capítulo 19, versículo 19 a seguir está escrito assim: e eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele perguntou a Jesus: ô bom mestre, qual é o tipo de coisas boas que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde no versículo 17: e ele lhe disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, a vida eterna, guarda os mandamentos. Quais mandamentos? Você deve estar perguntando, quais mandamentos? O jovem também perguntou. Olha aqui, ó, versículo 18. Disse-lhe ele: quais? Aí Jesus vem agora e disse-lhe Jesus: não matarás, sexto mandamento. Não adulterarás, sétimo mandamento. Não dirás falso testemunho, oitavo mandamento. Não furtarás. Opa, fiz confusão. Não matarás, sexto mandamento. Não adulterarás, sétimo mandamento. Não furtarás, oitavo mandamento. Não dirás falso testemunho, nono mandamento. Honra teu pai e tua mãe, quinto mandamento. A lei foi abolida, querido? O Velho Testamento foi abolido, meu irmão? Você vai acreditar no que diz os profetas, os pastores, os sacerdotes, os líderes, ou vai acreditar no que disse Jesus? Responde para mim aí. Porque Jesus está dizendo aqui, ó, queres a vida eterna? Guarda os mandamentos. Aquele jovem fala: quais, Senhor? Jesus vem e fala assim para ele, ó. Disse-lhe Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Aqui Jesus falou apenas 5, ficou 5 para trás. Aonde é que eu vou achar esses 5 mandamentos para trás, hein? Será que tem ele? Eu vou lá para Romanos 13, 9. Porque aqui está 5 mandamentos. Vamos ver se é 5 mesmo? Não matarás, 1. Não adulterarás, 2. Não furtarás, 3. Não dirás falso testemunho, 4. Honra teu pai e tua mãe, 5. Vamos aqui para Romanos 13, 9. Romanos capítulo 13, versículo 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. É muito importante você ter a certeza de uma coisa, de que a Bíblia se completa. Ela não se contradiz de forma alguma. Olha o que está escrito em Romanos 13, versículo 9. Romanos 13, 9 está escrito assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: amai o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou demonstrar que eu amo o meu próximo? Se a primeira coisa que eu venho fazer, eu não honro meu pai e minha mãe, eu mato, tiro a vida de alguém, eu adultero, traio a minha esposa, eu furto, roubo aquilo que não é meu de outra pessoa, eu levanto falso testemunho contra o meu próximo, eu cobiço as coisas dele. Como é que eu amo o meu próximo como a mim mesmo se eu não guardar os 6 mandamentos da segunda tábua? Quais são os 6 mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, não matarás,
não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Se eu não guardar esses 6 mandamentos, como é que eu vou provar para Deus que eu amo meu próximo como a mim mesmo? Aí você vai lá para o livro de Mateus, deixa eu ver se é Mateus 22, 34, para nós finalizarmos aqui. Mateus 22, 34 a seguir, se não me engano. Olha o que está escrito aqui. E os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o primeiro grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabei de explicar para você aqui como que eu posso provar para Deus que eu amo o meu próximo. Honrando meu pai e a minha mãe, não matando, não adulterando, não furtando, não levantando falso testemunho e não cobiçando. E aqui Jesus está dizendo que o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todos os pensamentos. Como que eu provo para Deus que eu estou amando Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, que é o meu corpo, e de todos os meus pensamentos? Quando eu guardo os 4 mandamentos da primeira tábua, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela e nem lhes prestarás culto, porque eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Porém eu faço misericórdia em milhares do que me amam e guardo os meus mandamentos. 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura. 3º mandamento: não tomar o teu nome em vão. 4º mandamento: esse aí ninguém guarda, querido. Ninguém, entre aspas, me perdoa, né? Porque tem pessoas sinceras e honestas que lutam para guardar ele, e tem lutado e tem conseguido, graças a Deus. Que é o: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porém o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. E ao 7º dia descansou, santificou e abençoou. Aí você deve pensar assim: mas que irmãozinho ignorante, como é que guarda o sábado? Querido, quando aqui diz assim, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu animal, é nenhuma obra visando fins lucrativos. No sábado é permitido você fazer o bem para o teu próximo. No sábado é permitido você ir visitar um doente no hospital. No sábado é permitido você ir numa casa do vizinho, levar o evangelho, pregar e orar com ele. No sábado não é permitido você ganhar dinheiro, porque 6 dias Deus te deu para trabalhar. Deus te deu a domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Mas o 7º é para você adorá-lo mais intensamente, mais do que qualquer outro dia. Porque todos os dias devemos adorar o Senhor. Mas o 7º dia é específico dele. Não é para nós fazer nenhuma obra visando fins lucrativos. Tá? Então tira da sua cabeça que no sábado você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada que venha lhe render lucros. Mas para ganhar almas para Jesus, para fazer o bem ao teu próximo, é lícito fazer o bem no dia de sábado. O que diz Marcos 2, 27? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito por minha causa, por tua causa, para que depois de 6 dias de trabalhos, de labor, nós tenhamos o 7º dia para descansar e com mais intensidade adorarmos e cantarmos louvores a Deus. Então essa era a notícia urgente que eu tinha para te dar, que estão trazendo falsas informações na sua mente. São profetas fake news. Você que está se deparando com esse vídeo, este é o meu, é o seu, é o nosso canal Revelando a Verdade, Pastor Nilcélio. Vai lá no YouTube, escreve lá, Pastor Nilcélio, Revelando a Verdade. Lá tem mais vídeos dos profetas fake news, uma série chamada Profetas Fake News. Já tem o tema 1 e o tema 2. E esse que você acabou de ver é o tema 3 desta série Profetas Fake News. Amém? Espero que tenha sido de grande importância para você. E se foi de grande importância para você, compartilhe com quem você ama. Se você sentiu o mover do Espírito Santo dentro de você, viu verdade nessas palavras que não é minha, mas é do Senhor, aí eu te peço, desce um pouquinho aí, inscreva-se no canal, ative os sininhos, deixe o teu joinha, comente e compartilhe com quem você ama. Porque Deus tem urgência de que você entenda, aprenda e pratique a verdade. A verdade
da tua santa palavra. Deus não muda, não mente, não se arrepende e nem sequer tem sombra de variação. O que Deus disse sim para o povo do passado é sim para o povo do presente. O que Deus disse não para o povo do passado é não para o povo do presente. O que Deus disse para eles não comerem no passado não é para nós comermos nesse presente. O que ele disse para nós não fazermos, o que o homem não fazer no passado, é para nós não fazermos no presente. Porque senão Deus mudou de opinião. E ele não muda. O Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. O Jesus de ontem é o mesmo de hoje e será eternamente. O Espírito Santo de ontem é o mesmo de hoje e será eternamente. O Deus, Pai, Filho e Espírito Santo do passado é o mesmo do presente, é o mesmo do futuro e serás eternamente. Ele não muda. Essa era a notícia urgente que o Senhor queria passar para você. Abra o teu entendimento para a verdade da palavra de Deus e deixe de dar ouvido para esses profetas fake news. Deus abençoe você. Mais uma vez eu falo, este é o meu, é o seu, é o nosso canal, Revelando a Verdade, Pastor Nilcélio. Amém? Vai no YouTube, escreva lá, Revelando a Verdade, Pastor Nilcélio. Tem vários vídeos lá, assista um por um, deixa o teu joinha, comente e se sentir no coração, inscreva-se. E Deus, o nosso Deus, em nome de Jesus, sobre o guiar e o conduzir do Espírito Santo, vos abençoe para sempre, em nome de Jesus, todos os dias de vossas vidas. Amém?